olha só, temos falado sobre processos de fabricação. Perfeito. Agora, o ponto aqui é o seguinte, vamos exemplificar para não ficar assim, digamos, muito abstrato. Quando nós falamos sobre processos que afetam a estrutura, ou seja, os processos de fabricação, nós podemos falar de alguns. Nós temos os processos que estão diretamente relacionados à produção do material, à sua fabricação, à sua formulação. São eles fundição, forjamento, metalurgia do pó, entre outros. Esses são processos relacionados à própria construção, à etapa de formulação da peça. Tá? Fundição, forjamento, metalurgia do pó, entre outros. Isso daqui vai ditar, em essência, as características iniciais. Lembrando que depois desses processos, esse material pode vir a ser processado novamente, como pode ser laminado, pode ser estampado, ele pode ser soldado, ele pode ser usinado, ou seja, esse material não quer dizer que ele vai passar por um único processo de fabricação. Ao longo do seu histórico, diversos processos de fabricação podem sim impactar esse material, tá bom? Processos relacionados a variações térmicas, nós chamamos isso de tratamentos térmicos, tá? Aqui eu coloquei apenas para citar, né, alguns tratamentos térmicos convencionais em ligas de ferro, que poderia ser aqui obviamente citado os aços, que é uma liga de ferro, tá? Aços inox, aços liga, tá? Ferros fundidos, isso são ligas de ferro, tá? E nós temos também tratamentos térmicos convencionais aí em ligas de alumínio. Aqui coloquei alguns, obviamente que nós não precisamos ter nenhum conhecimento aprofundado nesse momento de tratamentos térmicos, tá? Recozimento, aqui citei, né? Recozimento, normalização, têmpera, existem outros. Ligas de alumínio, endurecimento por precipitação, solubilização, recozimentos, tá? São tratamentos aí que são bastante convencionais em ligas de alumínio. Mas o que é o ponto-chave para nós nesse momento é entendermos que esses tratamentos térmicos, que nada mais é do que processos que visam aumentar e reduzir a temperatura de forma controlada, por isso que existem tratamentos térmicos diversos, porque o aquecimento e o resfriamento vai ser de forma diferente em cada um deles, o que leva, importante, o que leva o material a estruturas diferentes também. Exemplo muito simples, se você pegar uma liga de aço, uma liga de ferro, como o aço, por exemplo, esquentá-la e resfriar lentamente, você alcança uma determinada estrutura. Se você pegar o aço e esquentá-lo e resfriá-lo muito rapidamente, nós temos outra estrutura. Exemplo é com relação ao que a gente já viu, a normalização e a têmpera. Tá? Lembra lá um pouquinho do que a gente falou anteriormente? A normalização é um exemplo de um tratamento térmico onde o material é aquecido e resfriado lentamente. A têmpera é um resfriamento brusco. O material é praticamente aquecido na mesma temperatura anterior da normalização. Só que ao invés de ser resfriado lentamente, ele é resfriado rapidamente. Como, por exemplo, ele é colocado em um banho de água, ou um banho de óleo, ou um banho de polímero. Tá? Isso vai depender do meio de têmpera. Agora, esse resfriamento é muito mais rápido. Esse resfriamento rápido e brusco leva o material a uma estrutura diferenciada, tá? A uma microestrutura diferenciada. Consequentemente, a propriedades diferentes também. Ok? Agora, olha só, outro exemplo que nós temos e que envolve os processos e que modificam estruturas. Conformações mecânicas, pode ser elas a quente ou a frio. Tá? Por exemplo, laminações, estampagens, trefilações. Tá? Laminação é o processo onde a gente vai ter um material de seção maior e torná-lo ele com uma seção mais estreita, uma chapa, uma lâmina. Tá? Estampagem modifica a forma desse material utilizando-se de um molde. Trefilação, material de seção maior para um material de seção menor, como por exemplo um fio, ok? Um fio de formato cilíndrico, por exemplo, tá bom? Então nós temos as trefilações. Isso são chamados de conformações mecânicas. As conformações mecânicas alteram estrutura? Sim. As estruturas alteram propriedades? Sim. Propriedade altera desempenho? Sim. Beleza? Então nesse caso, tudo isso que eu citei aqui de conformações mecânicas são, na verdade, processos que vão alterar a estrutura. Beleza? Outro exemplo que nós temos também, que altera a estrutura, são processos de soldagem.
tá? Então, os processos de soldagem, eles são processos que envolvem adições de materiais em muitos casos, e também nós temos variações ou gradientes de temperatura, né? Tem variações de temperatura muito altas no processo de soldagem. Isso altera a estrutura? Sim, impacta bastante na estrutura do material, que a gente chama de material base, né? Que é o material que está sendo soldado, né? Que está inserindo a solda ali. Isso altera? Altera. Além disso, você ainda tem uma outra questão que é, muitas vezes, a adição de um material na solda. Tá? Então, ou seja, tínhamos um material de base e esse material, além dele, tem uma inserção aí de um outro material vindo da soldagem, tá? Beleza? Então, esse é o processo, os processos de soldagem, eles impactam a estrutura? Sim. Impactam, então, propriedade, impacta desempenho. Beleza?